Bom, estamos dando início aqui ao nosso hangout, a nossa cobertura de hoje dessas eleições em termos nacionais. Ao longo do dia, nós vamos ter entrevistados, militantes, cientistas políticos, militantes que participam do blog, inclusive notícias sobre as apurações em todo o país, aí, graças aos mecanismos aí desenvolvidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, que permite agora o acompanhamento em tempo real. Agora, o nosso objetivo é tentar, no meio da fogueira aí, dessa apuração ainda, tirar as conclusões sobre as consequências dessas eleições para os próximos anos. Hoje eu coloquei um artigo aí no blog, no GGN. A minha opinião é que se trata de uma eleição que é um divisor de águas. Não é um divisor completo, porque ele é uma eleição que expõe muito claramente aí as limitações do jogo político e aumenta as exigências de algumas definições que a política brasileira ainda não chegou lá, né? Então, desde as manifestações de junho do ano passado, nós temos o campo político da militância saiu das ruas, as ruas foram a reboque lá, saiu dos partidos políticos, saiu dos sindicatos e foi para as redes sociais. É lá que se dá a disputa. Daí você fala, mas tem muito militante ligado a partido político. Sim, mas a disputa se dá na rede social. Tem muito militante ligado ao sindicato, mas a disputa se dá nas redes sociais. E nas redes sociais foi possível o surgimento, o aparecimento e a visibilidade de um conjunto de novas forças políticas aí emergindo nessa explosão de democracia social que caracteriza o Brasil de hoje. Então, o que a eleição traz de lição, por exemplo? Algo que já vinha desde junho do ano passado, que ganha uma dimensão agora, que é a absoluta intolerância que a opinião pública, de uma maneira geral, tem contra qualquer medida de gabinete. O país não tem mais dono. Você não pode mais, aquela ideia do governador ou da presidente que toma uma decisão da sua cabeça para definir o que vai ser A, B ou C, está morto. Isso aí é intolerável. Você tem algumas ideias que, quando chega o momento delas, você percebe que é intolerável. Mas como é que eu suportava antes? Porque antes não era intolerável. Então é quando chega o momento da ideia. Antes você não tinha sociedade civil, você tinha uma perda de rumo com inflação, você tinha uma perda de rumo com indefinições políticas. Então isso comportava a figura do condutor dos povos aí, ou do partido político se apresentando como o grande timoneiro aí. Isso aí não existe mais. Existe, desde que existe, é majoritário ainda esse modelo de governança aí, de gabinete. Você tem isso para todo lado aí. Você tinha o velho PT lá atrás, que ainda tinha algo mais participativo, perde quando ele vira poder também, mas agora a ideia chegou, então não tem como você abrir mão mais desse modo de governar. Você tem como abrir mão sim, mas o desgaste é muito grande. Ou seja, quem foi eleito, se começa o próximo governo fechado, com medidas de gabinete, sem legitimar, sem transparência, sem nada, o mundo vai cair em cima. Um outro ponto é que está obrigando aí uma definição muito mais ampla de projetos de governo. Não que Dilma, Marina ou Aécio tenham sido plenamente claros quanto a seus objetivos. Quer dizer, a ideia, quando vai para pegar a opinião pública, um promete política social daqui, outro promete 13º salário de Bolsa Família ali, aquelas coisas para levar trouxa na conversa, digamos, né? Isso faz parte de todos os modelos políticos. O trouxa que eu digo é o eleitor desinformado, né? Mas você tem compromissos que vão ter que ser firmados aí nos próximos anos, de forma muito mais explícita, compromisso, ou você está com políticas sociais. Então, você tem alguns valores que não são ideológicos, que são valores de gestão que você não pode deixar de lado, né? Que é clareza nas políticas econômicas, uma política fiscal responsável, mas na hora das definições sobre a divisão do orçamento, sobre os modelos de política econômica, não dá mais para tergiversar, não dá mais, sabe? Se você quer privilegiar só juros, se você quer privilegiar políticas sociais, se você quer montar um plano de desenvolvimento para beneficiar alguns setores aí, tudo isso vai ter que ter uma legitimidade que não é o gabinete que dá. Não é a visão do déspota esclarecido que vai ajudar. Então, nos próximos anos, a gente vai ter, por bem ou por mal, assim, com desgaste político ou menos desgaste político, uma ampliação das formas de participação, das conferências nacionais, das participações empresariais, das participações sociais e tudo mais.
Um outro ponto é muito importante nessa eleição, a contribuição dos chamados partidos nanicos também, é essa questão de se rasgar a hipocrisia em relação aos direitos sociais. Né? Você tem um conjunto de direitos sociais aí, da população LGBT, eu sempre confundo as siglas aí, dos gays, né? E outras formas de direitos sociais, que é o seguinte, a modernidade está vindo, mas é um baita medo, um medo pânico de governantes de assumir as novas formas de modernidade. Essas formas de modernidade passam pela ampliação da tolerância, a não ser que você queira ser o senhor das trevas, que nem o Serra se apresentou em 2010. Né? Então esse medo pânico que tem Marina, Dilma, Aécio, de aceitar o casamento homossexual, de aceitar... o que está em jogo é uma palavra, é tolerância. É a tolerância. Então esse medo pânico que eles têm de assumir esses novos valores aí que vieram para ficar, de certo modo foi... Tudo bem, os partidos amigos têm menos responsabilidade política aí, mas eles jogaram pesado. Aqui em São Paulo tem o Haddad, que é um que tem endossado políticas modernas sem receio do atraso. Porque sempre que vem as ideias novas, o atraso segura e daí a conveniência política, a realpolitik, faz com que o governante fique fazendo jogos, ficando refém desse tipo de pensamento anacrônico. Bom, nós vamos começar a nossa rodada de hoje com um velho conhecido do blog dos senhores aí, que é o Zé Roberto Militão. Ele é advogado, membro da Comissão